A dependência afetiva ou dependência emocional, ela é um processo como a dependência química. Inclusive, ela se assemelha à dependência química. Você entra em síndrome de abstinência quando você sente falta do objeto amado, entre aspas, né? Então, é um tipo de afeto que ele é para fora. Aí a gente depende do outro, da outra. Eu não vivo sem este homem, eu não vivo sem esta mulher. E a minha vida é direcionada para o externo, para a outra pessoa. Então, eu falo isso assim por experiência própria, porque eu vivi uma história forte e histórias de dependência, que é um processo doentio de sofrimento e que muitas vezes tem a faceta da humilhação, da desqualificação, e lógico que isso traz adoecimento, né? Então há sintomas que vão pipocando no corpo, como ansiedade, ataques de pânico, bulimia, anorexia, pressão alta, dores no corpo e outras situações, né? Então, como o processo da dependência química, é possível fazer um processo de desintoxicação. Então, o primeiro passo é realmente a gente se reconhecer neste lugar, se reconhecer num processo patológico. Então, se eu acho que está tudo bem e vou lançando mão de justificativas, porque ele é bom pai, mas foi porque ele bebeu, mas ele é um homem bom, mas foi porque eu provoquei, mas vai passar, mas a gente vai fazer terapia. Vai fazer terapia para você. A primeira coisa é se reconhecer que eu estou realmente doente, e a segunda coisa é compreender que eu não vou mudar o outro, de jeito nenhum. O outro vai mudar se quiser beber, vai beber, não é a gente que vai mudar, né? Então, é esse processo que parte porque se eu não me reconheço e tá todo mundo vendo e eu continuo sem enxergar, ou é porque eu não quero ver, ou é porque eu não tenho mesmo condição de ver. Eu estou num processo tão adoecido, e adoecedor, que isso vai adoecendo tudo ali à minha volta, principalmente os meus filhos, e aí realmente ninguém vai fazer o caminho por você. Mas se você chegou até este ponto do vídeo, é porque realmente você está interessada nesta conversa e você identifica este processo. E aí como é que a gente faz? A gente busca ajuda, que é o segundo passo. Então, se eu me reconheço, eu preciso de ajuda. Então, peça ajuda, busque ajuda. De que forma? Eu creio firmemente que é preciso um processo terapêutico, com psicólogo, às vezes até com psiquiatra, e outras terapias que se dizem alternativas, mas que são excelentes. Ao lado disso, há vários grupos de apoio. O que são grupos de apoio? São grupos de pessoas que têm o mesmo problema que você. Então, a gente não só aprende com a experiência do outro, como a gente sabe que não está só. E a outra coisa interessante, né, como na minha história também, esse processo de dependência afetiva, dependência emocional, normalmente ele advém de feridas muito fortes aí da nossa história pessoal, a ferida do abandono, a ferida da rejeição. Então, aquele sentimento de que papai e mamãe não me amavam ou me rejeitaram em algum ponto aí da minha história, aquele sentimento da criança, ele vai projetar no outro. Então, ele vai se projetar no outro. Então, eu tenho sempre que estar buscando essa compensação de afeto. E é possível, como eu falei, a gente avançar nesse processo de desintoxicação até que a gente se torne liberta. Eu me sinto assim hoje num processo cada vez mais evolutivo da gente estar feliz com a gente mesma. Lógico que as pessoas elas podem vir para somar, mas tem aquela frase, né? Quem não soma, some. Né? A gente dá o comando, se a gente está assim com algumas carências, numa história que, puxa vida, como é que eu estou suportando isso? Como é que eu tô... E essa história se repete. E eu quero finalizar esse vídeo com uma história que eu ouvi num programa que eu gosto muito, do Flávio Gicovati, que se chama No Divã do Gicovati. Flávio Gicovati já está no andar de cima, né? Mas ele tem ainda vídeos muito bacanas no YouTube, e ele tinha um programa na CBN que se chamava No Divã do Gicovati, que ele
ele respondia cartas. Um dia ele respondeu uma carta de uma senhora que dizia assim: olha, meu marido, a gente saiu para jantar, ele fez uma grosseria tremenda comigo na mesa, que eu fiquei morrendo de vergonha, e depois ele se levantou e me deixou sozinha na mesa. E olha, doutor Flávio, não foi a primeira vez que ele fez isso, não. E a resposta do doutor Flávio não só me impressionou, como me ajudou muito. Ele falou assim: minha senhora, eu tenho até dificuldade de responder essa carta, porque se alguém fizesse isso comigo uma vez, eu não me sentaria à mesa com essa pessoa outra vez. Então, a grande pergunta para você é: por que você continua partilhando a sua vida, a sua mesa, as suas histórias, se submetendo? Por que isso se repete? Lógico que eu compreendo, porque, como eu disse, eu já vivi esse processo. É porque a gente não consegue ver, é porque a gente está muito doente, é porque a gente acha que não, se ficar sem essa pessoa vai morrer. Enfim, a gente tem uma série de desculpas. Por quê? Porque é um processo doentio e a gente precisa olhar para isso. Então o trabalho do Muda, que é um grupo de apoio a mulheres, é exatamente esse: é a gente fazer uma partilha. A gente não dá conselho, não julga, mas a gente faz essa partilha. Esse grupo foi formatado a partir do AA, Alcoólicos Anônimos, que é um grupo que tem um resultado incrível, que trabalha a dependência do álcool. Um grupo antigo, foi criado em 1935, e daí ele originou vários grupos que trabalham dependências, né? Então a gente tem encontros do Muda sábado, das 17 às 19 horas, de 15 em 15 dias. Então fica o convite para você conhecer. Se você tem dúvida se você está nesse processo ou não, você pode vir também. A gente fica muito à vontade e a gente se sente principalmente muito apoiada. Quem sabe hoje não é dia de mudar.